Quais são as tendências para o mercado de carros nos próximos anos aqui no Brasil? Será que os carros elétricos são apenas uma moda passageira ou vieram para ficar? O que será que um estudo recente feito pela Anfavea diz a respeito disso? Olá pessoal! Bem-vindos ao Jabuti Elétrico, onde falamos sobre inovação, sustentabilidade e carros elétricos. Neste vídeo, vamos analisar um estudo sobre a descarbonização da nossa frota, realizado pelo Boston Consulting Group e pela Anfavea, publicado em setembro de 2024. O BCG é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, e a Anfavea é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos. O link para o estudo está aqui nas observações deste vídeo. O estudo chegou a algumas conclusões importantes. O Brasil pode utilizar dois caminhos complementares para a descarbonização: a transição para motorizações eletrificadas e o uso mais intenso de biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. Em relação às motorizações, o estudo projeta que a venda de carros híbridos e elétricos deve superar os 50% do mercado, até 2030. E pode ultrapassar os 90% até 2040. Em relação aos combustíveis, o estudo projeta o uso mais intenso de etanol. A participação aumentaria de 44%, atualmente, para 50% em 2030, chegando a 66% em 2040. A combinação dos dois caminhos poderia reduzir a emissão de CO2 em 13% sobre um cenário mais gradual. Ao todo, estamos falando de uma redução entre 30% e 50% das emissões do transporte. A conclusão geral do estudo é de que o momento é propício, mas exigirá muito investimento até 2040. Mas analisando mais em detalhe alguns levantamentos que o estudo trouxe, encontramos outros pontos bem interessantes. O estudo considera que a participação dos elétricos nas vendas será entre 11% a 17% em 2030, e entre 40% e 55% em 2040. Mas a participação deles na frota como um todo tem um efeito de diluição com os carros mais antigos, e os totalmente elétricos deverão chegar a 12% ou 17% da frota. Isso acontece porque nossa frota é relativamente antiga. 42% dos automóveis leves foram fabricados antes de 2012, e menos de 13% são ano 2021 ou mais novos. Segundo a pesquisa feita pelo BCG com mais de 3.000 participantes, 38% das pessoas consideram que sua próxima compra será de um carro eletrificado. 16% consideram carros totalmente elétricos, e 11% híbridos plug-in. Estas porcentagens são muito maiores do que as vendas atuais, o que é uma indicação clara de que as vendas continuarão aceleradas. Quando olhamos as razões que levam as pessoas a escolher um carro totalmente elétrico, confirmamos os pontos fortes e fracos bem conhecidos da transição que já estamos vivendo. As principais vantagens são a economia e as razões ambientais, enquanto as principais dificuldades são a infraestrutura de carregamento e o valor de aquisição. Mas o estudo traz também informações interessantes sobre estes pontos. Quando olhamos o número de eletropostos, há duas conclusões. A primeira é que a velocidade de crescimento é alta, mas não consegue ainda acompanhar o crescimento das vendas. Entre 2021 e 2023 o número de eletropostos foi quadruplicado, o que é enorme. Poucas coisas quadruplicaram de tamanho no mesmo período. Mas a relação de carros elétricos por ponto de carga, que era de 5 carros por ponto, piorou e agora está em 8 carros por ponto. A segunda conclusão é de que a realidade de hoje não tem nada a ver com a que deveremos ter no futuro. Considerando o aumento nas vendas dos carros elétricos que teremos no futuro, a quantidade de eletropostos deverá ser multiplicada por 25 até 2030, e até 2040 será multiplicada em 160 vezes. Um detalhe interessante é que a quantidade de energia não é muito significativa. Em 2040 a demanda total dos carros eletrificados deverá superar 26.000 GWh, o que é um número muito grande, mas representa apenas 3% do nosso consumo atual de energia elétrica. A outra objeção que as pessoas fazem aos elétricos é o preço de aquisição. Mas isso muda de figura quando comparamos o custo total ou TCO, que considera não apenas a compra, mas também as despesas ao longo da vida útil dos carros. E aqui a pesquisa trouxe uma conclusão surpreendente, mesmo considerando os carros do segmento de entrada. Em 2021,
o TCO de um carro a combustão era de R$ 68 mil, já considerando todos estes custos, enquanto o TCO de um carro elétrico era 2,5 vezes mais alto, R$ 169 mil. Mas em 2023, com a chegada de carros elétricos mais baratos, os TCO se aproximaram muito, e os carros elétricos são apenas 25% mais caros. Enquanto o TCO dos elétricos caiu em 33%, o custo total dos carros a combustão aumentou em 32%. E isso aconteceu no segmento de entrada, em que a oferta dos elétricos ainda está chegando. Se compararmos carros de segmentos mais caros, os carros elétricos provavelmente já têm melhores TCO do que os carros a combustão. Isso é um efeito muito claro da inovação. Enquanto a nova tecnologia fica cada vez mais barata, a tecnologia antiga não tem como reduzir seus custos e na verdade até fica mais cara. E esta tendência deve continuar, pois em 2024 e nos próximos anos as ofertas de carros elétricos mais baratos deverão ficar cada vez mais comuns. E então, o que vocês acham destas conclusões? Façam aqui seus comentários, e se gostaram do nosso vídeo nos deixem um like. Fiquem de olho no nosso canal, e até a próxima!